Voltando aí às gravações nesse cenário maravilhoso que é a região dos lagos, além de extremamente temático. Pois no vídeo de hoje nós vamos falar a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Esse assunto, estatisticamente falando, tem se tornado alvo de erro por parte dos concurseiros em diversos vestibulares, concursos militares, e que no vídeo de hoje nós vamos esclarecer. Bora pro nosso vídeo. Calor específico é a energia necessária para fazer variar no material a temperatura em uma unidade, que em calorimetria, que é o contexto que nós estamos aqui falando, normalmente é utilizada a temperatura em graus Celsius. Mas tome cuidado, tá? Graus Celsius não é a unidade de medida de temperatura no sistema internacional. É uma unidade muito usual em calorimetria. Tomem cuidado com isso. E como eu bem falei, é a energia necessária para fazer variar a temperatura num determinado material. Então, prestem bem atenção que calor específico não depende da massa, e sim da substância ou do material que a questão vai estar trabalhando. Então, se eu pegar 20 kg dessa água e depois uma outra porção de 1 kg dessa mesma água, o calor específico vai ser o mesmo para ambas as quantidades. Em várias questões, o valor do calor específico será apresentado, até mesmo porque esse valor é tabelado. Eu digo em várias questões porque uma substância muito usada nesse contexto da calorimetria é a água. E em diversas questões eu já vi não sendo informado o calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E por que esse valor muitas das vezes não é informado? Porque a banca já parte do princípio que você resolveu tantas questões envolvendo essa substância que a banca não se preocupa muito em colocar esse valor. E eu já posso aqui te dar uma dica: não adianta questionar a banca de concurso nenhum dizendo que o valor do calor específico da água não foi informado e por isso eu não pude resolver. Não vai adiantar muito não. Outra informação importante também, e que já foi tema de diversas questões dos vestibulares, é o seguinte: quanto maior for o valor do calor específico, mais difícil será para essa substância variar a sua temperatura. Situação clássica dos concursos. Aqui, ó, a praia. Essa situação você vai perceber mais claramente em pleno mês de janeiro e por volta do horário de meio-dia, 1h da tarde, que é o seguinte: você já percebeu que nesse horário você vai lá na água da praia, você sente a água da praia geladinha. E se você for na areia, ela vai estar bem quente. Isso acontece porque o valor do calor específico da água é maior que o da areia. Com isso, a água demora mais para esquentar do que a areia. Então a areia ela vai esquentar com mais facilidade. Bem nesse horário, a sua mãe sempre te chama, né? Vem, meu filho, vem comer um pastelzinho de camarão, ou sei lá, de um outro sabor que você gosta. Também tô cagado de fome. E aí você vai sair da água, correndo ali na areia, ou sentindo seu pé queimando. Pois é, o ser humano vai pra praia, se diverte, mas o horário do pastel de camarão é sagrado. Uma observação aqui também mega importante, tá? Eu tô me referindo à areia da praia quente, água da praia fria, geladinha, mas esses são termos mais populares. Lembrando que o quente e frio são sensações térmicas ligado à perda ou ganho de calor, tá? Fiquem atentos a isso. Já a capacidade térmica é a energia necessária para que um corpo varie a sua temperatura em uma unidade. Perceberam bem que eu enfatizei a palavra corpo? E não foi à toa não. Quando eu falo de corpo, eu falo de massa. Então, capacidade térmica depende da massa. Então, se eu novamente pegar a primeira porção de 20 kg de água, o valor da capacidade térmica vai ser maior do que a porção de 1 kg dessa mesma água. E para calcular a capacidade térmica, nós temos o clássico cálculo: massa vezes o calor específico. Então, capacidade térmica vai depender da massa e esse Czinho, calor específico. Então, capacidade térmica não depende só do calor específico, mas também da massa. Diferentemente do calor específico, que vai depender do material que a questão vai estar trabalhando e não da massa. Nesse contexto de calorimetria, normalmente nós trabalhamos com a temperatura em graus Celsius, a energia em caloria, a massa em grama, mas pelo amor de GOT, essas unidades não são unidades no sistema internacional, tá?
Lembrando que no Sistema Internacional a temperatura é dada em Kelvin, a energia é dada em Joule e a massa em quilograma. Então fiquem atentos com as unidades de medidas que a questão vai estar trabalhando, tá? Mesmo que seja no contexto de calorimetria. Em concursos mais puxadinhos, principalmente os militares, eles adoram brincar com a unidade de medida envolvendo assuntos nesse contexto de calorimetria. Porque o aluno normalmente ele fica tão envolvido com energia em caloria, massa em grama, temperatura em graus Celsius, que ele não se liga com as unidades apresentadas na questão. Em concursos militares, isso acontece e muito. Nos vestibulares, a banca não costuma fazer essa pegadinha, não costuma. Mas fica esperto aí com essa dica que eu tô passando. Então, meus amores, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar aquele like esperto, ativar o sininho das notificações e uma sugestão, depois desse vídeo, vá para o vídeo Brisa Marítima, Brisa Terrestre. Assistindo esse vídeo, você já está prontinho aí para esse próximo vídeo. Outro assunto bem gostosinho aí para os vestibulares, principalmente. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Até o próximo vídeo e valeu! Quanto maior for o valor do calor específico, mais difícil. Perceberam bem a palavra cor? Eita, erro. Foi.